Olá, sejam bem-vindos a mais um Perspectiva GN, um programa do portal gosto.com.br. Ele comanda a World Wine, uma das 3 maiores importadoras de vinhos finos brasileiros. Sua família, por tradição, desde 47, está envolvida em negócios de importação de alimentos finos, que adere pela marca de Lapastina. Celso Lapastina, seja bem-vindo. Muito obrigado. Celso, vamos lá. Vamos às nossas principais questões. Segundo o Instituto Brasileiro de Vinho, de 2014 a 2015, o número de importações de vinho permanece praticamente estagnado. O número é 81,8 milhões de litros. Você acredita que essa, não vou dizer estagnação, mas estabilização, é por culpa da recessão? Sem dúvida contribuiu bastante, né? Esse é um fator que sempre pesa, mas pela agilidade do mercado, pelo grande número de players que tem hoje no mercado, está se agilizando novas importações, de forma que o mercado tem conseguido se manter, senão teria sido pior ainda, né? Outro número que a gente tem é que a importação de vinhos caiu 7,4% em valor, mas ao mesmo tempo cresceu 5% em volume de garrafas. Isso que eu quis dizer, né? Que a agilidade das empresas está procurando trazer produtos mais adaptados a esse momento, onde o consumidor quer um produto mais econômico, né? Ele não quer parar de beber vinho, então ele procura uma opção que caiba no bolso dele. Você acha que isso é um sintoma da recessão ou realmente estamos firmando uma tendência nessa história toda? É uma tendência de vinhos, você procurar vinhos mais baratos ou com o término da recessão as coisas retornam? Não, eu acho que a recessão ela deu o pontapé inicial, né? E eu espero que essa tendência continue, porque você consegue formar um espectro maior e consegue também aumentar as pessoas que consomem vinho. Você consegue aumentar essa base, que ainda no Brasil é muito pequena. Agora, pressupostamente, vinhos, eu acho que a tendência de entendimento é que eles resistam mais à crise, não seria um produto tão exposto à crise assim. Por que você entende esse processo dessa forma? Quer dizer, o que está movendo isso? Ou a história de que o vinho resiste à crise não é bem assim? Não, o vinho ele resistiu bem à crise, né? Tanto que eu acho que o consumidor manteve o consumo, alguns procuraram opções mais baratas, né? E o mercado se manteve. O que eu acho que é o grande problema do vinho é que a base ainda no Brasil é muito pequeno. Esse consumo de 80 milhões de litros, você você tem um número menor do que meio litro per capita, né? Então é muito pequeno. Quem bebe, bebe bem, né? A gente chama até de heavy users, né? Mas são poucas pessoas que estão ainda dentro dessa base. Só para a gente ter base, você comparando França, Itália, Portugal, qual é a média? É duro de falar esse número, viu? Porque na França, Itália, os países que têm o maior consumo estão em 60 litros. 60 litros per capita contra meio aqui. E que já foi 120 um dia, né? Na França. Né? Caiu. Era um consumo mais popular, mais campestre, agora é mais urbano o consumo, se bebe melhor e menos, né? Então nós estamos muito longe, mesmo de países como não produtores de vinho, como Austrália, Reino Unido. O Reino Unido hoje bebe 20 litros, né? Então tem, mesmo o Japão com 2 litros, o Brasil poderia já estar apresentando esses números já. Mas infelizmente tem alguns entraves aí que se mexer um pouquinho, tenho certeza que a evolução do consumo... Quais seriam esses entraves na sua opinião? O aumento do consumo vai ser rápido. O principal entrave, no meu ponto de vista, é cultural. Cultural. Hábito. Hábito e cultura, Porque no Brasil, assim, tudo é caro, né? Não é só o vinho que é caro. Se percebe, por exemplo,
a disponibilidade que existe hoje de cervejas premium e quão caras elas são, né? Existe um consumo importante hoje, né? Então, o vinho ele é caro, mas ele tem as suas opções mais baratas. Eu acho que também essa recessão trouxe um novo olhar para o consumidor, essas possibilidades que ele pode ter vinhos mais para o dia a dia, aumentar o seu consumo, trazer mais amigos para isso. Então eu acho que o fator principal é cultural, é o hábito e também o problema dos impostos, que é muito alto. Porque pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o imposto incidente sobre o vinho importado é de 75%. Exatamente. E no brasileiro 55%. Não seria eventualmente esse um dos maiores problemas nesse processo? Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, tem produtos que têm maior demanda, né? O sonho de consumo é maior, ainda está numa lista de prioridades do consumidor. Tem coisas que são caras e que vendem bastante, né? Tênis caro, roupa cara, né? Carro. Então tem muita coisa que se vende muito bem no Brasil, apesar de ser caro, né? A própria cerveja também, que está entrando forte nos últimos anos. Então eu acho que falta um pouco mais de aproximar o vinho do consumidor. Essa acho que é o nosso grande desafio. Como tornar o vinho mais amigável para o consumidor. Segundo... Não só em termos de preço. Segundo um amigo meu, é tirar a gravata do vinho? Exatamente. E tornar o vinho mais amigável, uma coisa que ele usa como no seu dia a dia e que traga assim, esse status, uma coisa gostosa para ele, né? Talvez ele ainda enxergue o vinho como uma coisa muito snob. E eu acho que aproximar o vinho do brasileiro é o nosso grande desafio. Perfeito. Olha, estudos nos mostram hoje que o vinho já ocupou 80%, as importadoras de vinho representavam 80% do mercado. Hoje, mal chega a 48%. O que você acha que mudou? Mudou os importadores diretos, mudou o supermercado? O que está causando essa mexida no negócio? A torta mexeu muito. A divisão da torta... E a gente, como importadores, a gente perdeu bastante espaço nesse share aí. As principais razões, bom, assim, como players, né? Tem 4 novos players que estão atuando muito forte e que ganharam esse share. Primeiro, a importação direta de vinhos do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar resolveu praticamente parar de comprar vinhos no mercado e só importar. Então isso foi uma pancada forte no mercado. Segundo, a operação direta da Conti-Toro, né? Que trabalha com os vinhos aqui como se fossem uma disponibilidade do estoque do Chile. Então ela tem preços muito mais agressivos do que os importadores. E o terceiro player, que na verdade não são 4, mas são 3 segmentos, né? É o e-commerce, que também cresceu bastante. A importação tanto da Wine.com como da Evino, que são as principais. Que são as duas maiores, né? Que são hoje as duas maiores. Também entraram e estão já com volumes muito grandes. O Pão de Açúcar ele está importando como Pão de Açúcar ou ele comprou uma importadora para fazer isso? Não, ele está importando como Pão de Açúcar. Mas parece que tem um movimento de algumas redes querendo ter importadora própria. Não, eu acho que é importação direta mesmo. Tudo importação direta. Acho que dá para se ler como importação direta. Na verdade, como investimentos, enxergando talvez esse potencial de crescimento do mercado do vinho, o Lehman sim comprou através dos seus fundos, comprou uma operação de importadora no Brasil e o Abílio Diniz também se tornou sócio da Wine. Da Wine.com. Que originalmente é do grupo Sirotsky, né? Não, lá atrás foi montado por outros investidores e alguns anos atrás a RBS, o Sirotsky, eles entraram através de um fundo que eles têm que chama EBRICS. Né?
E agora o fundo do Abílio, o Península, também entrou como sócio na Wine. Agora aquela pergunta que tem que estar em qualquer momento por tudo aquilo que a gente está passando. Na sua visão, o pior da recessão já passou? Eu acho que sim. Eu acho que já passou. Agora, voltar ao consumo, acho que vai ser lento, né? Acho que nós temos que enxergar mais as reformas, né? Mas acho que o pessimismo em geral da cabeça das pessoas saíram. Acho que a confiança, já saíram dados de confiança, tanto da indústria, como do agrobusiness, como do consumidor, que já mudou bastante. Mas eu acho que o consumo vai precisar de renda, né? Principalmente para esse tipo de consumo, né? Outros consumos, onde a pessoa se endivida por muitos anos, apartamentos, imobiliário, automóveis, aí necessita, acho que, uma confiança ainda maior, né? Você acredita dentro do teu E baixar juros também, né? E baixar juros, porque você assumir um compromisso de 30 anos com esses juros aí, fica caro. Você morre em 20. É. E do ponto de vista teu, no teu setor, você acha que esse prazo, nas suas previsões internas de negócio, esse prazo fica em quanto tempo? Eu acho que em 2, 3 anos a gente volta a ser muito positivo, e eu acho que a retomada é desde já, lenta, mas é desde já. Desde que se começa a gerar investimento, renda, emprego, acho que tudo... 2020. 2020, acho que a gente volta a 2010, né? Tá certo. Back to the future, né? Back to the future in the past. In the past. Ok. Obrigado, Celso, meu xará, né? E agradeço muito sua presença. Obrigado a vocês. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Até mais para vocês, né? Até a semana que vem com mais um Perspectiva GN. Um abraço a todos.